Olá, me chamo Cristine Erhardt e aqui no meu canal eu ensino dentistas, assim como eu, a faturarem mais nos seus consultórios, atendendo cada vez menos e sabendo que o seu consultório, na verdade, se trata de uma empresa. E sim, é possível faturar mais, mesmo quando tu não está lá, atendendo o teu paciente. Nesse vídeo, eu quero te responder uma dúvida que é muito frequente. Será que para eu ganhar bem como dentista, ter uma vida próspera, ter muito dinheiro no banco, eu realmente preciso ter o meu consultório? Realmente só através de um consultório próprio que eu consigo ganhar bastante dinheiro? E aqui eu já te respondo que não, que isso não tem nada a ver. E a primeira coisa que tu precisa ter em mente é eliminar a crença de que existe um degrau ou que há algo superior ao outro. O que eu estou querendo dizer com isso? A nossa faculdade de odontologia nos forma para sermos dentistas técnicos, que façam o procedimento. Então, tu ser um dentista que atende em clínicas de outras pessoas, em consultórios de outras pessoas, foi exatamente para isso que tu te formou. Quando tu abre o teu consultório, na verdade, tu precisa adquirir outros conhecimentos que a nossa faculdade não nos fornece, pelo menos por enquanto, que são habilidades administrativas. Na verdade, inclusive, eu acho que deveria ter uma extensão, mas isso é loucura da minha cabeça, tá? Quem quer aí ter consultório próprio? Quem vai montar seu consultório próprio? Tem mais 2 anos aqui, de administração, marketing, gestão de pessoas, para que tu consiga organizar o teu consultório. Porque, na verdade, é bastante difícil. São várias outras habilidades que a gente precisa desenvolver. Por isso que acontece de, muitas vezes, o dentista ter o seu consultório e ficar frustrado. Por quê? Porque ali ele começa a observar que não adianta ele só fazer uma restauração maravilhosa, ele fazer um implante perfeito, que ele, além de se especializar, olha como é complicado, além da gente se especializar nas áreas que a gente gosta, ortodontia, implantodontia, harmonização facial, a gente também precisa, a partir do momento que decide ter o seu consultório, criar novas habilidades, como, por exemplo, liderança, treinamento de equipe de secretária, né? Mesmo que seja só tu e a tua secretária, ela precisa saber o que ela tem que fazer. A gente precisa entender de marketing, como que a gente vai fazer para atrair esses pacientes para o teu consultório, como que isso acontece. Tu precisa entender de finanças, precificação, tu precisa entender como precificar os teus procedimentos, tu precisa entender também de impostos, tu precisa ter um contador que vai te dizer o quanto de imposto tu tem que pagar sobre cada procedimento que tu vai realizar. Então, são várias novas habilidades que muitas vezes a gente não tem conhecimento. Eu sou a favor da gente ter consultório, sim, quando a gente sabe que existe essa segunda parte. Quando a gente não romantiza ter um consultório. Quando a gente entende que ter um consultório é ter uma empresa nas mãos. E se tu aí do outro lado que está me escutando tem um consultório, tem uma sala alugada, saiba que eu estou aqui justamente para te mostrar todo o caminho que eu percorri por todos esses anos, batendo a cabeça, para aprender como fazer uma clínica, um consultório dar certo. E aqui eu queria te contar hoje um pouco da minha história. Por quê? Por que eu decidi que a minha clínica, o meu consultório, não seria somente eu? Por que eu decidi inclusive, incentivo as pessoas que façam o mesmo, decidir ter uma equipe? E aconteceram duas situações que eu comecei a refletir muito sobre isso, e aí eu queria dividir contigo e o porquê que eu acho importante que todo dentista que tenha seu consultório possa pensar futuramente em montar a sua equipe. E aqui vai a primeira coisa que aconteceu, que foi o que desencadeou a segunda coisa, inclusive. Mas vamos lá. Logo que eu cheguei em Nova Odessa, tinha um dentista que já era mais idoso. Ele já tinha aí, já estava com seus 70 e poucos anos, quase 80 anos. Ele atendeu por mais um tempinho e decidiu encerrar, se aposentar. Ele era extremamente famoso aqui na cidade, todo mundo conhecia ele. E o que houve a partir do momento que ele decidiu não atender mais? Ele já tinha diminuído bastante o volume de atendimento dele, ele era uma pessoa que já tinha adquirido um patrimônio muito legal, então a questão nem era essa. A dor que me deu no coração foi saber que a partir do momento que ele decidiu não atender mais, o consultório dele simplesmente fechou. Aquilo, para mim, foi algo que impactou muito,
porque eu pensei assim, meu Deus, ele foi dentista, sei lá, 50 anos. Ele criou uma história aqui dentro dessa cidade. Ele tem tanto conhecimento para passar para outros dentistas. Ele tem tantos pacientes que ficaram órfãos, né, que agora precisaram da noite para o dia começar a procurar outros dentistas que nem sabiam para onde ir. Se ele tivesse estruturado o consultório dele como uma clínica, ele poderia ter uma equipe que daria sequência ao legado dele, ao trabalho dele. Porque para e pensa, suponhamos agora que o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, decidisse se aposentar e a Amazon simplesmente deixasse de existir. Isso a gente nem passa pela nossa cabeça acontecer. Por quê? Porque existe uma estrutura toda da Amazon voltada para que ela continue independente dele. E assim que a gente deveria pensar no nosso consultório. Pensa tudo que tu construiu durante esses anos, todos esses pacientes que tu conquistou, todos os planejamentos que tu já fez, todo o ganho de experiência, não só na parte técnica, mas na parte humana mesmo. Qual o teu olhar para o paciente, o que tu enxerga, como tu percebe que um paciente gosta de ser tratado, tudo isso simplesmente termina e os teus pacientes precisam ir para, sei lá, para outro lugar, procurar alguém que às vezes tu nem tem para quem indicar, porque tu decidiu que tu não vai atender mais. Então, para mim, aquilo começou a ficar inconcebível. E a partir disso, eu comecei a ir atrás de realmente estruturar o meu consultório como uma empresa, que precisa funcionar com a minha presença ou sem a minha presença, com a minha aposentadoria ou sem a minha aposentadoria. E aí que levou ao segundo ponto de muita reflexão que eu tive, foi a questão da aposentadoria, tá? Isso foi uma coisa que pegou muito em mim. Por quê? Que eu comecei a fazer cálculo. Eu adoro processos, tá? Eu adoro parte administrativa e eu comecei a calcular mesmo. Quanto eu tinha que estar ganhando por mês para ter uma reserva de emergência, para conseguir ter uma casa boa, para, não estou nem falando a parte do consultório, tá? Não estou nem falando reserva de emergência para o consultório, reinvestimento no consultório, não estou nem falando disso, estou falando só do meu prolabore, o quanto eu tiraria por mês, para eu poder ter uma reserva de emergência pessoal, para eu ter uma casa boa, para eu colocar meu filho em ótimas escolas, para eu poder ter um carro bom, para eu poder viajar e ainda reservar uma parcela desse dinheiro por mês para quando eu decidir me aposentar, o valor que eu conseguisse sacar através de uma previdência privada ou qualquer coisa nesse sentido, qualquer investimento, eu conseguisse ter um rendimento mensal que pudesse manter o meu padrão de vida. E aí eu comecei a ver que isso estava muito difícil, muito distante. E que se eu queria realmente poder me aposentar, eu precisava pensar em algo que se tornaria um negócio, não só para que as pessoas continuassem trabalhando lá e o meu consultório existisse com a minha presença ou sem, mas também para que se tornasse um negócio interessantíssimo, rentável, para que, se alguém se interessasse por ele, tivesse vontade de comprar. Sim, tu pode estruturar o teu consultório, a tua clínica, de uma forma que tenha tanto sucesso, que gere tanto valor para os teus pacientes, que os processos sejam tão redondos, que a forma como tu atende vai ser exatamente a forma como a tua equipe atende, que tu pode vir a vender o teu consultório. Por que não? Quem não iria querer comprar um consultório que já está redondinho, com vários pacientes, com tudo acontecendo e com uma previsibilidade de entrada? Isso é um super negócio. Pensa aí um hospital famoso, Albert Einstein da vida. Será que a gente sabe exatamente quem está lá dentro? Não. A gente só tem uma referência de que os profissionais que atendem lá são excelentes. É a mesma coisa que tu tem que pensar na estruturação da tua clínica, do teu consultório, para que, independente de ti, os pacientes saibam que quem está lá dentro, a equipe que está atendendo, é do teu nível, ou às vezes até superior. Para quê? Para que eles possam continuar sendo atendidos por pessoas da tua equipe e se sintam confiantes de que que essas pessoas têm o mesmo olhar que tu tem, que foi o motivo pelos quais eles escolheram vocês. Então, foi a partir daí que eu decidi começar a realmente estudar a parte administrativa e de gestão de consultórios, porque não é só a gente saber fazer uma excelente restauração, colocar um aparelho, fazer um bom planejamento ortodôntico, mas é tudo que envolve isso, é a qualidade real de atendimento, que não é só voltada para o procedimento, mas para toda a cadeia do que acontece com o teu paciente lá dentro e fazer com que isso seja replicável,
que outros profissionais consigam atender com a mesma qualidade que tu consiga selecionar pessoas que pensem do mesmo jeito que tu, selecionar pessoas e treinar para que elas façam esse atendimento com o mesmo olhar que o teu, para que o teu paciente, quando venha passar com qualquer um desses profissionais da tua equipe, se sintam tão cuidados e acolhidos assim como quando passam contigo. Eu espero que eu tenha te ajudado. Ouve esse vídeo de novo, verifica se isso faz sentido para ti, e se fizer, assiste todos os meus vídeos, porque aqui eu vou te dar, ó, o caminho das pedras. Até o próximo vídeo.